Meus amigos, como vão lá? Boa noite. Nós falamos na última aula sobre a personalidade, sobre o caráter, e vamos hoje falar sobre a consciência. Nós estivemos estudando o eu e a personalidade, e isso nos introduz naturalmente no estudo da consciência, pois o eu objeto e o eu sujeito são consciência de si mesmo como sujeito e princípio da vida psicológica. Os problemas que surgem por esta capacidade de se conhecer a si mesmo referem-se à sua natureza, suas formas e seus graus. E aí a gente vai falar sobre a natureza da consciência, começando por uma definição. A consciência psicológica é a função pela qual conhecemos nossa vida interior. Isto é, nossos diversos estados psicológicos, na mesma medida em que se desenvolvem em nós. Esta função recebe muitas vezes o nome de consciência subjetiva, por oposição à consciência objetiva, que é o conjunto de nossos estados psíquicos. E aí temos alguns caracteres, que são os dados da consciência. E quais são eles? São imediatos e intuitivos, certos, pessoais e impenetráveis. Por que imediatos e intuitivos? Porque graças à consciência não há intermediário entre aquele que percebe e o que é percebido. A consciência realiza propriamente a identidade do sujeito e do objeto. Por que certo? Porque a própria ausência de intermediário entre aquele que percebe e o que é percebido torna impossível qualquer deformação dos dados da percepção. Assim, se é possível duvidar, por exemplo, da veracidade da minha sensação de azul, é para mim impossível duvidar da própria sensação, enquanto um simples estado de consciência. E por que pessoal e impenetrável? Porque não podem ser apreendidos senão por aquele que experimenta. Já tentaram falar para alguém sobre um perfume, sobre um odor, sobre um sabor? É difícil, né? Objeto da consciência, qual é? Primeiro, tudo aquilo que pertence à experiência interna. Quer dizer, o eu objeto, com toda a diversidade dos seus estados, ideias, sentimentos, imagens, vontades, tendências e por aí vai. E no segundo momento, nada do que pertence à experiência externa. Quer dizer, nada do que nos venha de fora, compreendendo neste exterior até o nosso próprio corpo. Então, dizemos com razão, é verdade, que temos consciência do calor ou do frio, mas isso não é mais do que uma forma de expressão. Na realidade, nós temos consciência de sentir calor ou frio, ou mais exatamente ainda, de ter calor ou frio.
E a consciência tem as suas formas. Quais são as formas da consciência? Ela pode ser espontânea ou pode ser refletida. Chama-se espontânea a consciência que acompanha todos os estados propriamente psicológicos, e sem a qual todos esses estados permaneceriam estranhos para nós, como os fenômenos da vida vegetativa. E a consciência refletida consiste em voltar deliberadamente aos estados psíquicos a fim de observá-los. Ela não é possível, evidentemente, a não ser pela consciência espontânea ou pela memória que faz reviver os estados passados. Esse desdobramento que ela realiza é privilégio do ser inteligente. Apenas pode voltar aos seus próprios estados para observá-los e, por isto mesmo, escapar ao determinismo das representações e tomar posse de si. Quando nós vamos falar de consciência, ou quando vamos ler alguma coisa sobre consciência, a gente vai trombar com alguns termos utilizados de uma forma, a princípio, um pouco estranhas. Vocês vão ouvir falar do ser em si, para si, por si. Então, só para vocês pensarem, pirarem um pouco, vamos falar um pouquinho sobre estes conceitos que nós vimos hoje, mas na visão de Sartre, considerado por muitos como o pai do existencialismo. A gente vai estudar ele um pouco mais para frente, gosto muito, é muito interessante, é extremamente complexo para algumas pessoas, tá? Tanto que eu queria ler trechos dos livros dele para vocês aqui, mas alguns consideram a linguagem filosófica dele como sendo de difícil acesso. Então, esta forma que eu vou colocar aqui para vocês é nua, crua, sem aquela beleza filosófica que eu acho que o original tem. Tá bem? Então, vamos falar primeiramente sobre consciência em Sartre. Como é que ele vê? O que é isso? Ele diz o seguinte: a consciência é sempre consciência de alguma coisa. E ela surge em direção ao que não é ela, ou seja, ao ser em si. Olha que interessante, você usa a consciência para falar sobre a consciência. O ser em si é aquele que se afirma numa identidade fixa e pronta de si, tratando a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar nem negar, não sendo ativo nem passivo, apenas focando em si mesmo, na ideia que se estabeleceu de si. E ele fala sobre consciência do outro. São os valores que eu projeto sobre as ações do outro, sobre aquilo que é feito, negligenciado ou não no outro, mas que a mim não passa despercebido. Muito embora não tenha o poder de interferir diretamente, porque o outro tem a consciência de si próprio, do que lhe é correto e de que forma. E ele utiliza bastante também o termo não ser. Que é isso para Sartre? Não há nada que justifique essa ou aquela ação a não ser a própria liberdade, o que confere ao homem a total responsabilidade diante de seus atos. Para a realidade humana, ser é escolher-se. Nada lhe vem de fora, nem tampouco de dentro, que possa receber ou aceitar.
Ele costuma falar: o homem é responsável por todos os homens. O que é isso? Segundo Sartre, os indivíduos nascem livres, completamente livres. Na realidade, somos condenados a ser livres. Assim, se os indivíduos são livres para fazer as suas escolhas, todos os homens são responsáveis por aquilo que eles escolhem. Então, vocês, eu, nós, escolhemos estar aqui, agora. Então, somos responsáveis por isso. Inclusive, por este conhecimento. Por quê? Porque somos livres. Estamos condenados a ser livres. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa, próspera, paciência e perseverança. Uma boa noite a todos. Boa noite, amanhã. Boa noite.